Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos falar sobre escala, tá? Escala cartográfica, para ser mais exato. A escala, né, ela é uma forma de leitura dos mapas, né? E ela ajuda a gente a identificar as proporções reais das áreas representadas em um mapa, tá? Mas o que significa isso, professor? Ah, imaginem que eu quero representar o mapa do Brasil na capa deste pequeno livro, tá? A gente sabe que o Brasil é um país de extensões continentais. Se eu for querer, obviamente é impossível se eu for querer representar o Brasil na capa desse livro em proporções reais, tá? Só que a gente criou uma forma de conseguir fazer com que a realidade, ou seja, o território brasileiro real, coubesse aqui na capa desse pequeno livro, tá? Tá, e como que a gente faz isso? A gente cria uma escala, tá? A escala, em conceito básico, é o número de vezes que a realidade foi reduzida para que ela coubesse em uma determinada superfície, seja a capa desse livro, a tela desse iPad ou a capa desse outro livro aqui que é um pouco maior, tá? Ok. Tá, professor, mas e como que a escala, como é que eu identifico a escala? A escala ela pode ser identificada de duas maneiras, tá? Nós temos a escala numérica e nós temos a escala gráfica, tá? A escala numérica ela é representada por uma fração, onde você tem lá um numerador e um denominador, tá? O numerador, por convenção, ele tem uma tendência a ser sempre 1. Não que você vai ter sempre o 1, né? Pode ser que você possa ter encontrar uma outra escala um pouco diferente. Mas é uma convenção. Geralmente você tem como numerador 1. Tá? 1, 2 pontos e um denominador. Tá? E o que é esse numerador? O que é esse denominador? O 1, que é o numerador, ele é a área do mapa. Tá? 1 centímetro no mapa, por exemplo, 2 pontos, né? 500, tá? 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros da realidade, ok? Agora, como que eu posso interpretar essa escala gráfica, tá? Já que vocês entenderam que ela tem um denominador e tem um numerador, né? 1 centímetro no mapa corresponde a 500 centímetros na realidade. Mas eu vou sempre encontrar em centímetros? Nem sempre, tá? 1 é padrão. Na maioria das vezes vai ser sempre 1, né? Só que depois dos 2 pontos, podem ocorrer variações. Nem sempre vai ser em centímetros, né? Esse 1 para 500, ele pode aparecer como 1, 2 pontos, 500 quilômetros. Ou 1, 2 pontos, 500 centímetros, né, como nós vimos antes. Ou 1 para 5. Tá, 1 para 5, como assim? 1 para 5 metros. 5 metros equivalem a 500 centímetros. 1 metro 100 centímetros, multiplica por 5, você tem 500. Né? Então, se eu tenho uma escala de 1 para 500, 1 para 500 centímetros, automaticamente eu tenho uma escala de 1 para 5 metros. Por quê? Porque 1 centímetro sempre vai ser 1 centímetro no mapa, né? Mas o 500 ele pode sofrer variação, tá? Que variação? Por exemplo, eu acabei de transformar ele em metros, né? 1 metro, 100 centímetros. Se eu tenho 500 centímetros ali no mapa, automaticamente 1 para 5 metros, tá? Só que nem sempre você vai ter em metros. Você pode encontrar em quilômetros, você pode encontrar em centímetros, você pode encontrar em hectômetros, tá? Então, você tem que fazer um cálculo de conversão, tá? Eu não vou falar sobre esse cálculo agora, vou gravar um outro vídeo para explicar isso, tá? Então, automaticamente, a escala numérica, ela sempre vai ser representada em uma fração, né? 1 centímetro para tantos centímetros ou 1 centímetro para tantos quilômetros da realidade. É uma forma de eu representar, né, superfícies muito maiores em superfícies muito menores, né? Então, eu coloco lá o mapa do Brasil, né, como você pode observar aqui, né, um exemplo de mapa do Brasil, e observe a escala desse mapa do Brasil. Você vai ver que a escala numérica ela vai te dar uma representação de que 1 centímetro no mapa equivalem a tantos mil centímetros na realidade.
E aí cabe a mim fazer a conversão para centímetros, para metros, para quilômetros, de acordo com a minha necessidade, tá? Uma desvantagem da escala numérica é que a escala numérica, se eu tenho, por exemplo, um mapa representado aqui nesta capa desse livro, tá? Mas eu quero fazer com que esse mapa saia daqui e venha para essa tela, que é uma tela muito maior, tá? Eu vou conseguir? Vou. Só que se eu tenho uma escala numérica, a escala numérica, por convenção, quando você amplia ela para deixar maior, eu automaticamente vou estar distorcendo o meu mapa e a minha escala numérica deixa de ser algo confiável, porque ela vai sofrer distorção, tá? Essa é a principal desvantagem da escala numérica, tá? Por isso que se criou a escala gráfica. A gente tem como segunda opção a escala gráfica. A escala gráfica, ela automaticamente, quando você amplia o mapa, ela vai ampliar junto, tá? Mas o que é uma escala gráfica? O professor está falando que ela amplia junto, mas você não me explicou o que ela é. A escala gráfica, ela é uma forma de representação em um gráfico, tá? Então eu tenho lá uma escala, um gráfico como esse aqui do lado, vocês vão ver, e que você tem gomos nessa escala, tá? Cada gominho desse equivale a uma medida. Vamos trabalhar com aquela de 1 para 500. Né? Na escala numérica eu tenho 1 para 500, 1 centímetro para 500. Eu posso representar uma escala gráfica de 2 centímetros. Tá? Essa escala gráfica de 2 centímetros ela vai ter 2 gomos. Significa que 1 centímetro na escala gráfica equivale a 250 centímetros da realidade. Se eu tenho uma escala gráfica de 2 centímetros, significa que eu tenho 2 centímetros, 250 mais 250, 500 centímetros. Então a escala gráfica ela pode representar para nós de uma outra forma o mesmo dado que estava sendo representado pela escala numérica. Tá? Qual que é a diferença? Lembra que eu falei que a escala numérica, quando eu amplio, ela perde proporção? A escala gráfica, como ela é um gráfico, quando você amplia o mapa, automaticamente ela vai ser ampliada junto e aí você consegue trabalhar com as proporções da mesma forma que anteriormente. Então essa é a principal vantagem de você estar utilizando uma escala gráfica, tá? Mas você vai acabar encontrando ou as duas formas ou uma forma só, tá? Uma coisa que eu não mencionei sobre a escala numérica é que ela pode sofrer variações. Né? Até mencionei anteriormente, mas só para a gente relembrar, nem sempre você vai encontrar em centímetros. Então tenha em mente que se não tem nenhuma unidade de medida junto da escala, automaticamente aquilo é centímetro, tá? Porém, se você tiver a unidade de medida, por exemplo, de quilômetros junto da tua escala, automaticamente a tua escala está dizendo que tantos quilômetros representam 1 centímetro, por exemplo, do teu mapa. Espero que tenha ficado claro. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Se tiverem dúvidas, pode colocar abaixo que eu sempre estou respondendo os comentários. Valeu, tchau, tchau.